É isso então. Sejam bem-vindos ao nosso workshop de como controlar, né, o nosso cérebro para ele nos ajudar nessa prevenção da ansiedade ou para o controle da ansiedade ou para vencer esse transtorno da ansiedade. Para quem não me conhece diretamente, tem algumas pessoas novas aqui, meu nome então é Antônio Marcos, mas todo mundo me chama de Toninho, que todo Antônio vira Toninho, né? E vocês estão dentro da Movimenta Consultoria, que é essa plataforma que nós temos aí de autoconhecimento. A Movimenta Consultoria também é uma escola de autoconhecimento, uma escola iniciática, no qual a gente trabalha aqui alguns conceitos, algumas linhas de estudo, algumas teorias voltadas para o nosso desenvolvimento humano. E a gente sempre fala aqui que aqui não existe uma verdade absoluta sobre nada, são apenas pontos de vistas que a gente traz, a gente reflete, a gente compartilha e assimila aquilo que faz sentido para o nosso crescimento e o que não assimila também está tudo certo, né? Então a gente vai construindo aqui o conhecimento, vai desenvolvendo as nossas habilidades cognitivas de pensar, de se perceber, de se compreender como ser humano nesse mundo e automaticamente com o objetivo da gente se tornar um ser humano melhor, né? Evoluindo, crescendo, se transformando, liberando aquele conceito estático de que eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. A gente vai quebrar esse paradigma, porque o mundo está se transformando a todo segundo, a todo instante, o universo está em expansão, tudo se transforma, nada é da mesma coisa, permanece a mesma coisa, e nós temos que ter essa consciência que vamos dizer assim, o tempero da vida é viver a transformação de forma aberta, de forma entregue, de forma livre, compreendendo que isso é sempre para um bem comum, para a nossa evolução. E aí a gente para já em determinados momentos de sofrer por resistir à transformação, né? Bom, não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, mas essa introdução é importante, mas eu vou só me apresentar, então, né? Meu nome é Antônio Marcos aqui, eu sou um dos diretores da escola, junto comigo tem outras pessoas que trabalham também aqui dentro da nossa equipe com o desenvolvimento pessoal, com as práticas voltadas para o desenvolvimento humano, com as palestras, com os workshops, com os treinamentos, não só aqui na nossa escola, mas também dentro de algumas empresas. A gente tem um projeto chamado Iluminar, que é um projeto voltado para o autoconhecimento do mundo corporativo, no qual a gente leva, né, aquilo que faz sentido para a empresa dentro da demanda dela, no seu desenvolvimento dos seus colaboradores. A gente atua diretamente dentro dessas empresas desde 2009, então já tem 15 anos de mercado que a gente faz esse trabalho aqui, tá? Eu sou formado na UFMG, no primeiro momento, sou bacharel licenciado, né, em Educação Física, foi a primeira formação. Depois eu fui fazendo algumas especializações, então fui fazer especialização na saúde do trabalhador, uma vez que eu comecei a trabalhar nesse meio corporativo. Depois eu fiz especialização em psicologia transpessoal, depois eu fiz em psicanálise, depois eu fiz em neuropsicologia e agora eu estou fazendo em neurociência. Ou seja, eu gosto muito da mente humana, gosto de estudar, aprofundar e compreender como que isso impacta diretamente, né, o nosso psiquismo e o nosso comportamento. Bom, mas vamos lá. No tema dessa noite, eu vou deixar aberto o chat para vocês. Enquanto eu estiver apresentando, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, trazer algum tipo de comentário, falar se está fazendo sentido ou não, vocês fiquem à vontade. No final eu vou ler e vou responder vocês, tá? E abro também o microfone para quem quiser perguntar ao vivo, falar alguma coisa no final, mas só se sentir à vontade, tá ok? Então eu vou apresentar aqui agora para vocês uns slides falando a respeito do nosso tema dessa noite. Eu vou abrir aqui agora. Isso. Tá lá, como treinar o seu cérebro contra a ansiedade, que é nosso tema atual. Deixa eu colocar a apresentação aqui do slide para ficar maior. E eu vou passando para vocês, tá? Deixa eu botar aqui também. Ótimo. Então vamos lá. Quando a gente fala de treinar o nosso cérebro contra a ansiedade, a gente vai ter que pensar assim, qual abordagem que vai vir esse treinamento? De qual viés que ele está falando isso? De onde que ele tirou essa ideia de que eu treinar a minha mente consciente, eu vou conseguir lidar com a minha ansiedade? São dois pontos aqui. Primeira coisa, quando a gente fala em ansiedade, a primeira percepção que a gente tem, que o que está dentro da nossa mente aqui, do nosso cérebro, o que eu estou pensando, a minha ansiedade, ela se localiza aqui na cabeça, não é isso? A gente acredita nisso e está tudo bem, porque nos ensinaram assim. E aí, quando a gente vai aprofundando, a gente vai percebendo que o nosso cérebro, a estrutura física em si, ela é apenas um órgão que tem uma função
fisiológica, neurobiológica. Porém, entretanto, a nossa consciência ela não está localizada no nosso cérebro. A nossa consciência, a nossa percepção de quem nós somos não é necessariamente tudo que está aqui na minha mente, dentro do aparelho, cérebro, vamos dizer assim. Ela é um campo muito maior que isso. Então, eu vou pegar uma abordagem que é multidimensional para a gente poder compreender que nós vamos falar de consciências, tanto físicas, do meu corpo físico, eu vou falar de consciência emocional, que é aquela que está em volta do meu campo, em volta de mim, da minha energia. Eu vou falar de uma consciência mental, que é sobre a minha mente, e vou falar de uma consciência superior, ou uma consciência espiritual, sem entrar em viés religioso aqui, só para a gente compreender como essa ansiedade se manifesta. E, claro, eu vou trazer também bases científicas. Né? Eu vou trazer um pouco da física quântica para vocês, para explicar determinadas situações. Vou trazer um pouquinho aqui das linhas da psicologia também, para a gente poder aprofundar, né, que é ciência. E nós vamos abordar de uma maneira mais multidimensional, uma maneira mais abrangente. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou trazer alguns dados só para a gente poder se contextualizar e a gente compreender o que está acontecendo no nosso mundo, em especial no Brasil. A epidemia da ansiedade no Brasil em 2024. Hoje, o nosso país, ele alcança o número 1 do nosso planeta como o país de maior número de ansiosos. É o país que tem esse maior índice. E desse maior índice, o Brasil sendo o primeiro em 2024, 9,3% da população adulta sofre de ansiedade. Eu estou falando da população adulta apenas. Isso é equivalente a 18 milhões de brasileiros que têm sintomas, características, expressões, manifestações de ansiedade. E isso está se tornando uma coisa tão normal, vamos dizer assim, falar um pouquinho da normose, que hoje em dia quem não é ansioso é pessoa fora da caixa, é pessoa diferente. Hoje em dia está tão comum as pessoas aceitarem a ansiedade como algo natural, desde as crianças, passando pelos adolescentes, chegando nos adultos, até os mais idosos, que está se tornando uma normalidade ser ansioso. E quem não é ansioso hoje é visto diferente, é visto com um olhar mais assim, distante. Pera, esse cara é esquisito, por que ele não é ansioso? Não é possível, todo mundo é ansioso, todo mundo tem um grau de ansiedade, não é assim que é o discurso que nós temos? E aí, o que acontece? 20% desses brasileiros experimentaram algum episódio de ansiedade durante a pandemia, aumentando significativamente a demanda por tratamento. Por que se aumentou a ansiedade no período de pandemia? É óbvio. Estávamos reclusos, sem poder sair, sem poder conectar com outras pessoas de forma física, sem estar no meio sociais, ou seja, aquilo que nós tínhamos às vezes de válvula de escape, de liberação dessa energia, ela foi concentrada, sem contar num quadro que se agravava com o passar dos meses. Enquanto uns acreditavam que a pandemia ia durar uma semana, depois durou um mês, depois durou 6 meses, depois durou um ano, até estava durando 2 anos, isso foi levando as pessoas para um pensamento, vamos pensar assim, não muito positivo a respeito do que estava acontecendo. E a gente foi vendo situações de pessoas morrendo ao nosso lado, pessoas que a gente conhecia, tudo por questões da pandemia. Então, isso trouxe uma sensação de medo mais aflorada no mundo, não só nos brasileiros, no mundo. E, claro, o medo, vocês vão ver que ele tem uma direção e uma conexão direta com a ansiedade. Ele é um gatilho para se disparar a ansiedade. Porque ele, como posso dizer assim, é uma base fundamental desse tipo de característica de pessoas ansiosas. Você vai encontrar poucas pessoas ansiosas por coisas que são positivas, por coisas que são significativamente boas. A ansiedade, normalmente, ela está atrelada sempre a um pensamento, a um sentimento de que algo não, de que está ruim, que tem alguma coisa acontecendo. Percebe o que eu estou falando? E cerca de 30% dos adolescentes relatam sintomas significativos de ansiedade, com aumento nos casos após a pandemia, né, do Covid-19. Ou seja, os nossos adolescentes tiveram que se readaptar a viver num ambiente mais restrito, a se relacionar através das redes sociais, a criarem expectativas sobre o que poderia acontecer após aquele momento, e sem muita consciência do que poderia acontecer, eles ativaram cada vez mais essa percepção sobre o medo e ficaram ansiosos.
gerando expectativas de quando iria acabar, quando ia poder sair, quando ia conseguir sair de casa, fazer as coisas que gostariam de fazer, né, e se desenvolver, quando seria a vez deles de, vamos dizer assim, de experienciar coisas que os adultos antes estavam experienciando, e isso tudo vai gerando dentro da mente diversos pensamentos, diversos transtornos, normalmente ligados a essa característica de ser mais, vamos dizer assim, ruim, e gerando ali aquele turbilhão de emoções, de sensações, um pensamento ininterrupto, uma velocidade de sensações no qual era difícil lidar, muito difícil. Era um desafio lidar com esse tipo de emoção vibrando dentro, né, dos adolescentes. E hoje a gente tem também casos de crianças já com 8, 9, 10 anos de idade passando por sintomas de ansiedade. E está muito comum diagnosticar criança, e aí a gente tem que tomar o cuidado de novo com a normose, de diagnosticar as crianças com TDAH. Hoje em dia, todo mundo tem TDAH, transtorno de déficit de atenção. Criança muito ansiosa, não consegue concentrar, não consegue fazer uma atividade, não consegue parar. E aí, por a criança ter essa energia e ela ser diferente, ela é rotulada, muitas vezes, sem nenhum diagnóstico mais profundo, como TDAH. E aí me gera um alerta, né? Que às vezes o que era natural anteriormente, hoje está deixando de ser natural. As crianças que tinham a liberdade de sair, de passear, de correr, de brincar, de ser ativas, de estarem movimentando o tempo todo, aprendendo, buscando, querendo saber, perguntando, hoje em dia já incomoda. E aí as pessoas já estão olhando com um olhar diferente para isso, e está tudo bem. Né? Não estou aqui para implantar a teoria do caos, não, mas é importante a gente ter clareza, porque às vezes o que era natural está deixando de ser natural para se tornar normal. O que é diferente entre ser natural e ser normal? Natural é aquilo que vem da natureza, que vem da essência. O normal é aquilo que eu aceito, que a maioria socialmente aceita. Então, por isso que como pode dizer assim, adaptável à normalidade, sofrer transformações também. O que era normal anteriormente, há uns 10 anos atrás, hoje já não é normal. O que era normal há um ano atrás, em determinada situação, hoje já não é normal. Ou seja, a normose ela vai mudando também com o tempo, ela vai se transformando. E se a gente não está atento a isso, a gente aceita tudo como normal e deixa de viver o que é natural. Tranquilo até aqui? Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Me responde aí. Me coloca aí no chat. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho aqui. Tá fazendo sentido até agora? Camila falou ok, a Alcione também falou que tá ok, tá fazendo sentido, colocou a mãozinha. Clécio também. Cláudia deu ok aqui, muito bom. Vocês podem discordar também, viu, gente? Não tem problema nenhum, não. Faz parte. Muito bom, Ana Clara também deu ok. Então vamos continuar aqui. O que nós vamos fazer então? Nós vamos compreender o que é a ansiedade, né, de uma forma científica. E aí eu marquei algumas coisas de preto aqui para vocês, para chamar a atenção de vocês. Primeira coisa, o conceito de ansiedade é que a ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou ameaça. E aí ele fala que é uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou ameaça. Eu coloquei um xizinho ali, porque eu tenho que entender o que é uma reação, aí eu vou aprofundar nisso para vocês poderem compreender, o que é uma resposta a um pensamento, a uma sensação, e o que é natural. São 3 pontos que nós vamos aprofundar. Então eu vou começar de trás para frente. Se eu tenho alguma situação real, de estresse ou ameaça, eu vou precisar ter uma resposta a isso. Então, por exemplo, se eu estou andando na rua, chega um assaltante e coloca a arma na minha cabeça. De uma forma natural, eu preciso ter uma resposta sobre isso. E aí essa resposta vem de uma reação. Ou eu levanto as mãos, começo a chorar, falo, pelo amor de Deus, leva tudo, não precisa matar, tá tudo certo. Ou eu enfrento o ladrão, vou para cima dele, e aí entro em luta corporal para poder salvar minha vida.
Ou eu saio correndo e não estou nem aí se ele tentar atirar em mim ou não. É uma resposta a uma situação que é real. Percebe? E alguns termos dentro de reações fisiológicas, a gente vai dizer que isso é uma velocidade de reação a um estímulo que nós estamos tendo. Beleza? E essa velocidade de reação, às vezes, ela é consciente. Você vai pensar antes de reagir. Então, por exemplo, é uma situação real, eu tô com a arma na cabeça, eu levanto a mão, cara, eu não vou enfrentar esse ladrão, não vou colocar minha vida em risco, eu tô pensando. Eu posso pensar diferente, cara, se ele olhar para o lado, talvez eu tenha tempo de correr, ou pedir ajuda, ou gritar. Ou eu posso simplesmente falar, não pode levar tudo, não faz nada comigo, por favor, pode levar tudo. E também a outra reação, mas está sendo consciente. Percebe? É uma situação real. Outra coisa é eu perceber o meu corpo reagindo de forma neurobiológica. Se eu estou vivendo um momento de estresse, dentro do meu cérebro, nós temos aí uma glândula que nós vamos aprofundar nela, chamada amígdala. Essa amígdala, então, ela vai secretar alguns hormônios, e esses hormônios, então, vão fazer que o meu corpo reaja ao estresse que está chegando de fora, ao estímulo estressante. Então, eu vou liberar adrenalina, vou ficar mais taquicárdico, sudorético, meu olho, minha pupila vai dilatar, eu vou ter reação, meu corpo vai ficar agitado, eu vou correr, entende? Ou às vezes eu faço xixi na calça porque eu tô com medo, muito medo, né? E começa a chorar também, que é outra reação. Isso é uma resposta fisiológica natural. Quando a gente pega essa definição, né, que nós temos aí de uma forma mais superficial, se eu entender que a minha ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou ameaça, eu vou aceitar viver em determinado momento situações de estresse e ameaça. Tá percebendo o que eu estou querendo dizer? A ansiedade, ela não pode ser uma resposta natural do corpo, porque esse corpo está tendo estímulos que não são reais. Ele está tendo estímulos que são situacionais de acordo com aquilo que eu estou projetando na minha mente, de acordo com aquilo que eu estou pensando, que eu estou elaborando, que eu estou criando dentro da minha mente, mas não é real. Então, peraí, a arma é real, o ladrão é real, eu posso ter uma reação, beleza. E aí eu posso sim ser ansioso naquele momento, não tem problema. Conscientemente estou ansioso, estou vivendo aquilo é real. Mas, se eu estou vivendo aqui na minha mente um pensamento, algo que está chegando para mim, que pode acontecer, é o famoso se. E se acontecer? E se? E se? E se? Esse se, enquanto eu tiver identificado a ele, a minha amígdala, ela não sabe o que é real e o que não é real. Você tem um gatilho para ela poder, então, reagir, para ela poder, então, se manifestar. O que acontece a partir daí, então? Eu vou ter todas as sensações de uma situação que fosse real. Eu vou estar sudorético, eu vou estar taquicárdico, eu vou estar ansioso, eu vou estar eufórico, não vou conseguir conter as emoções, às vezes eu vou chorar, às vezes eu vou gritar, às vezes vai dar um desespero, uma vontade de porque eu não estou conseguindo lidar com as coisas que eu estou aqui criando, que eu estou pensando. Mas dentro da psicologia a gente fala uma coisa muito interessante que para o mental tudo é real. Existe alguns estudos sobre a questão da nossa mentalidade, a forma que a gente interpreta, a forma que a gente cria as coisas de acordo com os nossos pensamentos, e existem alguns testes com humanos. Vamos pegar a parte da psiquiatria, porque a psiquiatria tem um lado bonito, né? Mas existe um viés também do ser humano ali, às vezes, como cobaia, vivendo determinadas situações. Então, eu vou trazer um estudo para vocês, que foi feito com pessoas que estavam no corredor da morte nos Estados Unidos. O que eles faziam com essas pessoas para estudar a mente humana, para estudar a psique? Eles colocavam as pessoas que iam para o corredor da morte para passar por algumas experiências sem elas saberem. Teve uma época nos Estados Unidos que eles matavam as pessoas lá dentro dos seus, como pode dizer assim, dos seus julgamentos, que ali ia para a morte, com uma injeção letal. E aí, alguns casos, eles colocavam realmente uma substância
que parava todos os órgãos das pessoas e as pessoas morriam. Os presos que estavam na fila para poder morrer ali já sabiam que existia essa injeção, que o dia deles ia chegar. O que a psiquiatria, então, aproveitou desse momento para estudar a reação da nossa psique? Para trazer essa máxima de que para o mental tudo é real. Chegou no dia de determinado fulano, né, ir para a cadeira ou para morrer, enfim, lá para receber injeção, em vez deles injetarem a substância, eles injetavam um soro, uma outra substância que a pessoa não ia morrer. O que acontecia? Naquele lugar, naquele ambiente, com aquelas pessoas olhando o preso que estava amarrado, imobilizado, ele recebia a injeção, automaticamente a mente dele acreditava que era a injeção, que tinha substância, e ele se retorcia todo, convulsionava e morria. E aí, não só esse experimento, né? Tem vários outros experimentos. Por exemplo, teve um outro experimento em que eles conduziram as pessoas através de uma indução mental para determinada experiência. E aí essas pessoas tinha um grupo lá que ia participar da experiência com essa indução para viver isso, e tinha um grupo que não participaria, mas que escutaria da mesma forma essa indução, mas, como posso dizer assim, totalmente desconectado do contexto no qual o primeiro grupo foi colocado. E aí, o que a pessoa contava? Ela contava uma história muito profunda, muito triste. Histórias que ativavam gatilhos emocionais nas pessoas que estavam ouvindo, para que elas pudessem, então, manifestar através das suas emoções tudo aquilo que estava sendo falado. E é muito significativo, porque as pessoas iam entrando na fala, na conversa, na indução, e em determinado momento todos estavam passando pelas mesmas percepções de sensações. Muitos estavam chorando, outros estavam desesperados, outros estavam angustiados, outros pediam para ir embora, não estavam querendo mais permanecer. Enquanto o outro grupo que escutou, mas de uma outra maneira, em um outro contexto, não com o ambiente, né, harmonizado para aquilo, não tinha nenhum tipo de reação. E aí, o que dentro da psicologia Freud descobriu para a gente? Que existe uma coisa chamada inconsciente. O inconsciente é como se fosse vou pegar aqui uma forma mais didática de dizer. A gente vai imaginar um iceberg no oceano, e aí no oceano a gente vê no iceberg, a gente vê a ponta do iceberg, não é isso? Essa ponta do iceberg, ela corresponde a apenas 5% de toda a estrutura do iceberg. E esse 5% desse iceberg, o Freud deu o nome de consciente. Ou seja, aquilo que está na superfície da nossa consciência, que a gente vê sobre o mar, é tudo que a gente acredita que é real. É toda a estrutura que a gente acredita que é o iceberg. Quando a gente vê o iceberg, a gente vê a parte de fora e olha que lindo, que grande, que maravilhoso. Mas nós não temos noção da profundidade e a grandeza que ele é nas profundezas do oceano. E o que é o inconsciente, então? O inconsciente é tudo aquilo que nós carregamos, todo o aprendizado, todas as nossas, vamos dizer assim, as nossas crenças, os nossos paradigmas, que de determinada forma vai conduzindo as nossas reações na superfície. Eles vão comandando as tomadas de decisões na nossa superfície. Então, quando você tem uma sensação de que algo ruim vai acontecer, de que você começa a pensar coisas que estão te levando para um estado mais eufórico, mais taquicárdico, mais sudorético, que você está travado os dentes, que você está preocupado, que você está tenso, porque estão coisas acontecendo aqui do lado de fora, e aí a sua mente está projetando, trazendo para você sensações, pensamentos de que aquilo vai dar ruim. Isso está na consciência, mas o que está acontecendo no inconsciente, que é mais profundo, para você chegar nesse estado, você não tem acesso. Você não consegue, de forma consciente, aprofundar. Então, o corpo ele vai reagir, todos os seus órgãos vai reagir de acordo com o que você pensa de forma consciente, de acordo com seus 5%, de tudo aquilo que você tem como verdade. E aí é muito importante a gente tomar um cuidado agora, porque quando a gente fala que uma pessoa está ansiosa ou uma pessoa está depressiva, como as pessoas às vezes não têm acesso ao conhecimento, eles acham que é mimimi. Eles acham que a pessoa é fresca, eles acham que a pessoa está fazendo hora, está querendo chamar atenção. Só que não.
o inconsciente dela está ali fervendo, está trazendo situações que ela não está conseguindo lidar. E na mente dela isso é real. Então a gente tem que ter maior respeito por todas essas pessoas que às vezes percebem que estão passando por situações emocionais e mentais que elas não estão conseguindo lidar com aquilo e vão se abrir para ajuda. Porque quando ela se abre para ajuda, aí sim ela consegue então receber de uma forma mais leve as orientações para ajudar ela a acessar o inconsciente e a partir dali ela tratar, ela visualizar, ela transformar, ela mudar aquilo que está disparando esses gatilhos conscientes da amígdala dela. E como eu já disse no início, normalmente a ansiedade ela está atrelada a umas situações de medo, situações que vão dar ruim, situações que a gente vai dizer que não são boas, que não são legais. São poucas situações, não estou falando que não acontece, mas são poucas situações que a minha ansiedade ela está atrelada a algo positivo, a algo de elevação. E mesmo assim é uma ansiedade. Por exemplo, vou viajar no final do ano, doido para chegar a dezembro. E aí eu estou no mês de setembro. Eu já fico aqui ansioso, imaginando como que vai ser, criando expectativa, fazendo situações, movimentos, pensando em roupa, pensando em comprar não sei o que tem, e o negócio é lá em dezembro. O que que isso faz com a minha mente? Ela me tira da presença. O que que eu preciso fazer agora? Onde eu tenho que colocar a minha energia? Qual que é a situação que eu preciso resolver aqui? Porque quando estiver próximo de dezembro, em algumas coisas eu vou conseguir trabalhar tranquilamente, de forma leve, e vou conseguir viver. Só que, na minha mente, como eu estou pensando nas férias, estou me visualizando lá, na praia, vivendo aquela situação, no mar, né, relaxando, e aí eu estou tentando trazer isso para mim, isso vai me trazendo também uma euforia, e me tirando de estado de presença. E ao mesmo tempo que me tira de estado de presença, eu então me desconecto. Me desconectando, eu estou fora do meu foco, fora do presente, fora do aqui e do agora. E o que a neurociência demonstra para a gente com o tempo? Que o cérebro ele vai criando, então, circuitos neurais habituais que reforçam o estado de alerta constante. Ou seja, vamos resumir isso. Se eu sou uma pessoa que vive constantemente ansiosa e vou criando caminhos neurais, acessando isso de formas de pensamento, de reações, de sentimentos, estar em um estado ansioso, isso para mim vai se tornar normal, mas não natural. E aí eu vou ter dificuldades, às vezes, de me ficar, como posso dizer assim, quieto, em silêncio, parado. Porque o meu estado de sobrevivência normal é o quê? Taquicárdico, coração acelerado, respiração acelerada, sensação de inquietação, de pânico, sempre mexendo, querendo fazer alguma coisa. Hoje em dia, a gente fala que a nova tecnologia que funciona como um remédio para a humanidade e que todo mundo tem e que faz, mas que poucos percebem e que traz para a presença, é chamada respiração. Sabe aquele conselho que a nossa avó falava? Quando a gente estava acontecendo alguma situação difícil, ela falava, filho, respira. Ou nossa mãe fala, né? Tem mãe também que fala, filho, respira, fica calmo. Esse tipo de mensagem, isso já é milenar. Existe mais de 3.000, 4.000 anos. Todo mundo passa esse código, mas poucas pessoas vivem esse código e percebem o poder da respiração no sentido de trazer para a presença, de acalmar as sensações físicas que a ansiedade promove quando a gente está em estado de alerta. E eu tenho que entender que os meus circuitos neurais, eles vão criando uma coisa que a gente vai chamando de traço mnemônico. O que é o traço mnemônico? Vou exemplificar para vocês. Hoje eu estou contando essa história para vocês falando sobre ansiedade, correto? Se amanhã vocês resolverem repetir essa palestra em algum momento, vocês vão acessar informações que nesse momento talvez o seu cérebro não processou. E tá tudo bem. No outro dia, se você voltar aqui e assistir de novo, você vai acessar mais informações e algumas informações para vocês vão chegar de forma mais tranquila de assimilação, mais leve. E em determinado momento, se você continuar se repetindo esse processo,
vai criar na sua mente um traço, um caminho de acesso a essas informações. Ou seja, daqui a um tempo vocês vão conseguir falar tudo isso que eu estou falando para vocês com qualquer outra pessoa, falar a respeito dos mecanismos, explicar para ela e apresentar isso que eu estou apresentando para vocês agora. Por quê? Porque você criou um circuito neural, você criou uma forma de acesso da sua memória, a gente fala memória de longa duração, de assimilar isso e apresentar isso de uma forma mais ligeira, em milissegundos. É a mesma coisa que acontece quando eu estou vivendo pensamentos que me levam a um estado de ansiedade. Quanto mais eu vivo em ansiedade, a tendência que eu tenho é de continuar sendo mais ansioso. Quanto mais acesso e quanto mais força eu dou para os meus pensamentos que me tiram da presença, maior a probabilidade de eu estar desconectado e mais ansioso, vivendo as experiências da ansiedade no corpo. Mas e aí, Tony, tudo bem? Você explicou até aqui. Como então a gente faz para poder controlar a nossa mente e, ao mesmo tempo, conseguir lidar com a ansiedade, né? Vou explicar para vocês então. Vamos passar ao próximo slide. A Iva colocou aqui, vou aproveitar que ela trouxe um gancho. A síndrome do pânico entra nessa perspectiva também, como ela se difere ou se integra à ansiedade. A síndrome do pânico, ela é um grau, ou uma, como pode dizer assim, é um grau acima da ansiedade que não é mais consciente. É aquela ansiedade que você percebe ela, que você sente ela, que você sabe que está ansioso, você aceita que está ansioso, e você consegue lidar com essa ansiedade em determinado viés. Você fala, cara, eu estou muito ansioso, não, preciso beber uma água, vou sentar aqui, vou respirar, tá tudo bem, nada está acontecendo, não, isso é coisa da minha mente, não, vou ali sair, vou passear, vou conversar com um amigo, vou ligar para o Beltrano, vou na casa do meu namorado, na casa da minha mãe, vou conversar com meu filho. Isso você tem determinado grau ainda de possibilidade consciente de trabalhar a sua ansiedade. O pânico, não. O pânico, ele vem como um gatilho. Pum! É como se fosse assim, vai acontecer agora. Aí você grita, desespera, e você vai viver aquilo, fecha o olho e entra numa catarse, que a gente fala, numa catarse, e você grita, esperneia e tal, e fica louco, ninguém consegue te segurar, e aí, em determinados casos, é remédio. Remédio para poder a pessoa acalmar, voltar, respirar, e aí sim ela recuperar a consciência, porque ela perde a consciência quando ela está em estado de pânico. Ela surta, vamos dizer assim, né? E aí ela vai viver as experiências em um grau acima de uma ansiedade mais consciente, tá? Trouxe para vocês o cérebro aqui para ilustrar algumas coisas que são importantes. Eu vou aprofundar muito aqui dentro da parte da neurociência não, mas é importante vocês perceberem. Primeira coisa, a gente tem um lóbulo frontal aqui, e aí alguns vão dar o nome de córtex pré-frontal nessa primeira base aqui, que é responsável pelos nossos pensamentos, pelas tomadas de decisões. Nós temos o lóbulo occipital, que é a parte posterior, né, aqui do nosso cérebro, que também tem influência direta, junto com o cerebelo, do nosso corpo, do nosso equilíbrio, dos nossos movimentos. Nós temos os lobos parietais aqui, né, as nossas duas extremidades, lobo direito, lobo esquerdo, a gente dividiu aqui, só tem uma parte do lobo apresentando, que faz essa divisão, vamos dizer assim, entre funções do cérebro. O meu lado direito, ele é um lado mais intuitivo, mais sutilizado, mais perceptivo, ligado à minha capacidade de expressão, ligado à minha arte. O meu lado esquerdo do cérebro é um lado mais de ação, de movimento, de força, de manifestação. Então, quando eu estou. Olha que interessante, vocês verem como é que faz sentido. Eu tenho um circuito elétrico cruzado. O meu lado esquerdo do cérebro, ele comanda o meu lado direito do corpo. Onde normalmente as pessoas têm mais força, onde elas têm mais mobilidade, onde elas têm mais facilidade para ação. Ou seja, a maioria das pessoas no planeta, a maioria, elas são o quê? Destras. É onde elas têm mais força, é onde elas têm mais movimento. E é controlado pelo lado esquerdo. Poucos têm, são canhotos, né? Não quer dizer que é melhor ou pior, mas são poucos. Por quê? Porque o lado direito que controla o lado esquerdo, que são mais sensitivos, tá? E aí nós temos aqui a amígdala, que parece um amendoinzinho aqui.
nós temos o córtex entorhinal, nós temos o hipocampo e nós temos o lóbulo temporal. A amígdala aqui, e ela está próximo de uma outra glândula chamada pineal, né, para alguns, e ela é responsável, então, por esses, vamos dizer assim, essa manifestação da nossa ansiedade. Ela é capaz de irradiar de forma fisiológica o estímulo aos nossos hormônios para eles se manifestarem diante daquilo do que o meu córtex pré-frontal, de forma consciente, está pensando, está apresentando. E aí, o que a gente aprende, na verdade, nesse movimento? Tudo acontece ao mesmo tempo em fração de segundos, de milissegundos. Quando eu vou percebendo que o meu córtex pré-frontal, ele é uma forma consciente, que ele representa apenas 5% de tudo que eu compreendo como verdade, e que os outros 95% estão no meu inconsciente, eu começo a entrar num momento que a gente fala que é de autoconfrontação. Essa autoconfrontação que vai expandir a minha consciência além dos 5% para me dar bases de autoconhecimento. Se eu perguntar para vocês aqui, todo mundo se conhece? Todo mundo sabe quem se é? Todo mundo se conhece 100%? Responde para mim no chat aí. Deixa eu ver vocês aqui. Me fala se todo mundo tem essa clareza. Todo mundo se conhece profundamente? A Luciana falou que não, Camila falou que não totalmente, a Verônica também falou que não, a Alcione não, a Iva falou boa parte, e mais? Ana Clara falou que não. Ótimo. Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Estou perguntando isso pelo seguinte: todos nós que estamos aqui nesse planeta, estamos aqui às vezes com um objetivo. E o caminho nosso é descobrir esse objetivo, esse propósito de vida que todo mundo fala. Dentro do caminho do propósito, e aí a gente fala na psicologia que a verdade vai se revelando a partir do momento que a gente vai se abrindo para a verdade, que a gente vai se colocando em experiências que vão expandindo a nossa consciência, a gente vai acessar uma coisa que é muito importante, que é a percepção de que nós estamos aprendendo o tempo todo. Quando eu falo para vocês que não existe erro, o nosso ego, ele grita. Como não existe erro? Como assim não existe erro? Não, eu já errei, eu já fiz coisa errada, eu fiz coisas que não foram legais. E aí, se a gente tira a palavra erro e coloca, não, eu aprendi com a situação, eu passei por experiências que me trouxeram um aprendizado. Isso já soa diferente para o nosso psiquismo, entende? Isso já é uma forma de você treinar a mente, de trocar o verbo e começar a contextualizar de uma maneira, de uma perspectiva e de um prisma que não fique tão pesado. Porque naturalmente, olha que interessante isso que eu vou falar. Naturalmente, a tendência que o ser humano tem é de se comparar o tempo todo. Dentro do nosso mundo, nós estamos vivendo o certo e o errado, o preto e o branco, o bonito e o feio, o pode e não pode. E nessas comparações, dentro da normalidade, a tendência que nós temos nessa comparação, às vezes, é de nos posicionarmos como inferior, como menos. E essa sensação de menos-valia cria na gente uma necessidade de aprovação, uma busca incessante em ser perfeito, em fazer tudo correto, sem erros, porque a gente aprendeu que errar é ruim. E se eu disser para vocês que quanto mais experiências de aprendizados, eu não vou usar a palavra aí, mas quanto mais experiências de aprendizados a gente tiver, mais a gente evolui, mais a gente cresce. Que nós só aprendemos a partir do momento que nós passamos por experiências. E aí você pode dizer que uma experiência foi positiva ou foi negativa, não tem problema nenhum. Mas todas as experiências te trouxeram um aprendizado.
O que eu faço com isso? Dentro do que eu vivi, dentro do que eu experimentei, de que forma eu posso utilizar isso para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para a minha expansão? De que forma eu posso me tornar um melhor ser humano pelas experiências que eu tive? Se eu não aprendo com as experiências, por questões de causa e efeito, a vida me coloca de novo na mesma experiência. Não sei vocês, mas se vocês tiveram a sensação de estar passando, às vezes, por um ciclo repetitivo, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, vivendo as mesmas sensações, e às vezes só troca ali o rótulo, né? Só troca a cara, só troca o lugar, mas são sempre os mesmos ciclos. O que isso diz para a gente? O que isso demonstra, às vezes, para a gente? Que talvez a gente ainda não aprendeu com aquelas situações, para não vivê-la novamente. Percebe o que eu estou falando? Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês ou não? Me dá um ok aqui, vai me falando a respeito disso. Vamos trocar uma ideia aqui. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? A Cláudia falou total, sentido total. Ressignificar, que a Iva falou, né? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês aqui? Ou não tá fazendo sentido e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Pode falar, não tô, não tá fazendo sentido nenhum assim, que você fala de viagem. Não tô compreendendo nada que você tá falando. Fala para mim. A Alcione falou que sim. Quem mais? Por que que eu tô perguntando isso para vocês, pessoal? Porque a gente está entrando agora num lugar mais profundo da nossa consciência, de que às vezes nós não conseguimos ter acesso, que é falar sobre determinadas coisas, de trazer determinadas, vamos dizer assim, experiências e sensações que a gente teve, sem julgamentos, de poder falar às vezes de uma situação, de uma emoção ou de uma experiência que foi marcante na nossa vida e que a gente tinha uma percepção que era um erro, que a gente teve uma percepção que aquilo foi ruim para nós, mas que hoje você consegue talvez falar dela sem se preocupar como os outros vão interpretá-la. Porque toda vez que eu estou identificado com a história, olha que importante que eu vou falar para vocês aqui. Quanto mais identificado que eu estou com a minha história, com as coisas que eu vivi, com aquilo que eu acredito que foi ruim para mim, mais dificuldade eu tenho de falar sobre isso. E mais contraído, mais fechado, mais para dentro, mais, vamos dizer assim, julgador eu me torno, de forma sutilizada. E aí, o que acontece para a manifestação da ansiedade? Toda vez que a vida me apresenta algo que me correlaciona ao que eu já vivi, eu já julgo diferente como forma de proteção, eu já sou reativo, de acordo com o que eu trouxe para vocês as experiências aqui, da reatividade da ansiedade, eu já sou reativo sobre aquilo e eu já quero, entre aspas, me proteger. E nessa proteção, eu já ativo meus gatilhos através da amígdala de viver novamente no presente uma experiência que o meu pensamento está trazendo, que não é real, mas que eu estou acessando através de uma memória. Toda vez que eu acesso uma história, uma experiência, algo que me aconteceu, que eu adjetivo como ruim, e que eu não sou capaz de falar sobre isso, de me abrir sobre isso, de colocar o verbo para ser materializado, eu vivo novamente todas as sensações. A dor no peito, a angústia, a tristeza, a incompreensão, a sensação de injustiça, o medo. Isso é algo natural que acontece com todos nós. Isso é da nossa psique. E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu estou apresentando para vocês aqui, e nós vamos passar por uma experiência agora, que eu acho importante a gente passar pela experiência, conceitos que são importantes para a gente. Esses conceitos, eu vou trazer um conceito agora da psicologia transpessoal, que ela fala assim, ó, psicologia transpessoal além da mente. O que é a psicologia transpessoal? Ela é a quarta força da psicologia. Nós temos a primeira psicologia behaviorista, ou comportamental, no qual aquele filho de peixe, peixinho é, o que o papai faz, o filhinho tem a tendência de fazer, e ele vai repetindo padrões, aprendizados, e nós, como os pais, eu também sou pai,
nós vamos educando o nosso filho de acordo com a nossa percepção do que é bom para ele, o que é verdade para ele, o que vai ser bom para a vida dele. E aí ele vai repetir esse comportamento. Entra também na teoria cognitivo-comportamental, tá? Depois a gente tem a segunda força da psicologia que vem com Freud, e aí o Freud traz a psicanálise, e o mais intrigante do Freud é que ele acessa o inconsciente, ele descobre e revoluciona toda a linha da ciência da psicologia, porque antes do seu livro que chama A Interpretação dos Sonhos, não se falava em inconsciente, se falava apenas em id, ego e superego, no qual as pulsões sexuais, segundo Freud, e a gente entende sexual que não como interação de genitália, ou simplesmente pelo gozo, mas a pulsão, a energia, uma vez que ela é reprimida, ela vai manifestar sintomas na psique humana. E aí Freud, no primeiro momento, ele atendia seus pacientes através de uma técnica que todo mundo conhece, chamada hipnose. E aí Freud começou a perceber que algumas pessoas ele não conseguia aplicar a hipnose. Além disso, alguns momentos antes da prática, os seus pacientes chegavam e começavam a contar do seu cotidiano. Nessa fala solta, descomprometida, livre, Freud captava os códigos. E aí, o que ele fazia? Ele levava essas pessoas para um estado alterado, um estado ampliado, na verdade, que é a palavra, eu gosto mais ampliado do que alterado, um estado ampliado de consciência, no qual o inconsciente se manifestava na pessoa, através da fala, através do corpo, através das sensações. E a partir dali ele tinha elementos que ele conseguia explorar e trazer para o tratamento daquela consciência, uma vez que ela voltava. A terceira força, então, foi a psicologia humanista, com David Maslow, de qual ele traz as pirâmides da necessidade humana, no qual a gente passa por questões da sobrevivência na base da pirâmide, alimentação, nutrição, segurança, transporte, moradia. E isso é tão real dentro dessa pirâmide das necessidades, por exemplo, como que nós conseguimos falar, vamos dizer assim, talvez de outros assuntos para uma pessoa que tem fome? Você acha que a pessoa vai querer falar, se eu chegar para trocar ideia com ela lá sobre ansiedade, sendo que naquele momento ela só quer comer, ela está com fome, está com a barriga vazia? Você acha que ela vai ter abertura para isso? Ela não está suprindo a sua base? Como que eu vou falar para ela, talvez, de consciência, de ação, de prosperidade, sendo que ela não tem onde morar? Ela está preocupada apenas em se proteger? Como às vezes eu vou tentar falar, talvez até de espiritualidade, com uma pessoa que sente frio, que se sente sozinha, se sente abandonada por Deus e por todos? E dentro dessas pirâmides das necessidades, que a gente vai transitando entre elas, a gente vai compreendendo os graus que a nossa consciência vai criando, essa psicologia humanista, ela integrou, então, as bases do comportamento, integrou um pouco da psicanálise, no sentido do inconsciente, das pulsões, e agora ela trata a mente. Por que essa pessoa está nessa situação? Dentro das bases da pirâmide, o que está faltando nela para poder conectar e ela conseguir, então, expandir? E aí chega a quarta força, que é a força da psicologia transpessoal, que ela fala assim, ó, tá tudo certo, porque existe uma briga, né? É a questão da dualidade humana. As psicologias em si, elas não se interrelacionam. Se eu formo psicologia de terapia comportamental, eu vou trabalhar sobre aquilo e vou falar que talvez a psicanálise não é boa. Se eu formo no humanista, eu vou falar que talvez ali tenho as dúvidas sobre a respeito do comportamental, tenho as dúvidas a respeito da psicanálise, e aí fica essa luta, qual que é a melhor técnica psicológica que vai auxiliar a pessoa no tratamento dela. Sendo que, na verdade, a psicologia transpessoal, ela integra todas as três. Ela fala que as três dá para trabalhar de forma harmônica, dá para conectar todas as três coisas e, ao mesmo tempo, ela então vai colocar um outro elemento. Qual que é esse outro elemento? Primeira coisa, ela vai além do corpo e da mente. Ela entende que nós não somos apenas corpo e mente. Ela tem um impacto aqui explorando a espiritualidade e a consciência expandida no tratamento dos transtornos com ansiedade. E quando eu falo espiritualidade, eu estou relacionando à religião. Espiritualidade é sentido de vida mais profundo, aquilo que me conecta
através do meu centro de consciência com algo que eu acredito, e aí você pode acreditar no que você quiser, não tem problema nenhum, desde o átomo vibrando até uma hiperconsciência, até o vácuo quântico, até Deus, Senhor de tudo e de todos, para quem acredita em Deus, não tem problema não. Mas a gente fala de espiritualidade. Espiritualidade é o que me conecta e o que eu faço com o que me conecta, porque nunca é sobre a religião, sempre é sobre o que você faz com o que você sabe. Isso que é mais importante. É como que eu aplico isso na minha vida. E aí, uma vez que a psicologia transpessoal ela traz esses parâmetros também de conexão, ela vai trabalhar, então, consciência física, consciência emocional, consciência mental e consciência espiritual. O foco no autoconhecimento profundo, a gente vai no inconsciente e permite uma reconexão com o seu eu interior e a dissolução de padrões de pensamentos ansiosos. Ou seja, se eu sei que isso é um padrão que minha rede neural criou caminhos que me fazem pensar dessa maneira, eu tenho que estar aberto e um desejo profundo, ardente de transformação e de cura. Porque se isso não existir em mim, não vai funcionar. A minha abertura que vai me colocar em situações, e eu acredito que a abertura de vocês trouxeram vocês até esse momento, até esse lugar, nesse aqui, nesse agora junto comigo, para vocês então viverem isso de forma mais profunda, através de uma experiência. E aí nós temos várias ferramentas que são trabalhadas na psicologia transpessoal também, mas além delas, das ferramentas da psicologia transpessoal, nós temos ferramentas como a meditação, como a respiração consciente e o mindfulness, que é um trabalho de atenção plena. Para que faz isso? Para que a gente possa integrar ao nosso enfoque e ajudar o nosso cérebro, treinar ele, para ele responder de maneira mais consciente e equilibrada aos pensamentos que surgem na nossa mente consciente, o nosso córtex pré-frontal. E como eu já disse que para o mental tudo é real, se o pensamento vier e eu perceber o pensamento, eu vou entrar ali num ponto que a gente chama de autoconfrontação, no qual eu vou perceber que aquilo que eu estou pensando às vezes não é a minha realidade nesse presente, nesse agora. E eu consigo, então, através de exercícios, de práticas, voltar para o natural e não para o normal, para o estado natural de presença, de consciência, no qual eu falo, cara, tá tudo bem. O que eu posso fazer agora? É isso que eu posso fazer agora? Então eu vou fazer isso. O que está chegando como pensamento que pode vir a acontecer, isso tudo eu estou criando. Eu começo a compreender isso. Eu começo a me desassociar do meu pensamento. E a partir daí, eu vou me colocando de uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais consciente. E aí nós temos aqui o que acontece de forma prática com cada uma dessas ferramentas. Quando a gente vai entrando nas práticas, a gente vai ativando dentro do nosso cérebro a neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar. Lembra que eu falei no início aqui do nosso workshop? O universo está em transformação, tudo está em transformação, o nosso planeta está em transformação, o mundo está em transformação, as tecnologias estão em transformação, a ciência está em transformação. Então, por que você não está em transformação? Por que você insiste em ser a mesma pessoa que você era há um ano atrás, há um mês atrás, há uma semana atrás? Por que você fica batendo cabeça, repetindo os mesmos padrões, vivendo os mesmos ciclos, tendo os mesmos resultados? Ao mudar os nossos hábitos e padrões de pensamentos, literalmente a gente vai reconfigurar os nossos caminhos neurais para viver um outro mundo. E quando eu falo outro mundo, não é um mundo de fantasia, um mundo de ilusão, não. O mundo é o que ele é e nós enxergamos o mundo de acordo com a nossa consciência que está na superfície. Lembra do iceberg que eu dei exemplo? 5% que eu consigo visualizar o mundo. A partir do momento que eu vou aprofundando para dentro de mim, meu mundo vai se expandindo, eu vou vendo o que tem por debaixo, eu vou visualizando, e aí quando eu venho para a superfície, eu tenho uma outra capacidade de lidar com as situações. Eu tenho mais elementos de análise, eu me torno uma pessoa mais consciente de tudo, e eu percebo o que me pertence, o que não pertence, o que é meu, o que é do outro, e aí eu vou me distanciando de situações que vão ativando os gatilhos
de ansiedade dentro de mim. Dentro do mindfulness, é uma prática de atenção plena que ela ajuda a gente a acalmar a nossa mente e reduzir a nossa hiperatividade da amígdala, da secreção dos hormônios, desses hormônios da hiperatividade, dos hormônios que vamos deixar taquicárdico, que vamos deixar sudorético, ansioso, em agitação. Nós vamos começando a trabalhar isso de uma maneira mais natural, centrada. E aí, com outra ferramenta, respiração consciente. Quando eu falo respirar, se eu perguntar, todo mundo respira? Todo mundo está vivo, né? Está respirando. Só que nós não respiramos com consciência. Nós não percebemos a forma que nós respiramos. Nós não compreendemos o momento de virada entre uma inspiração e uma expiração. E de que forma isso impacta na nossa mente, no fluxo mnemônico de pensamentos. E a respiração ativa o sistema parasimpático. Enquanto a amígdala está no sistema simpático, de ação, de reação, a respiração vai ativar o parasimpático, ajudando o nosso corpo a relaxar, a ficar tranquilo, a diminuir o ritmo eufórico, a energia que ele está vibrando. Com a prática de uma meditação guiada, eu sei que algumas pessoas falam, mas meditação não é religião. Não, não tem nada a ver com religião. Meditação é uma forma de você se perceber, entrar para dentro, fazer conexão com a sua essência, perceber a sua respiração, perceber o seu estado emocional, visualizar o que você traz de pensamento sem identificar ele. Quando você medita, você não vai parar o pensamento, isso é uma ilusão. Principalmente quem está iniciando. As pessoas falam, não, eu preciso ficar sem pensar em nada. Eu não consigo, minha mente é muito agitada. Não é isso que todo mundo fala? Pode ficar tranquilo, quando você começar a meditar, sua mente vai trazer pensamento, você vai visualizar, você vai identificar, porque é o estado natural que você se encontra hoje. A partir do momento que você aprofunda, você transforma esse estado natural de pensamento ininterrupto para um estado mais de presença, percebendo o que está chegando e compreendendo o que é real e o que é normal, a diferença. E aí a gente trabalha uma outra questão, uma outra ferramenta chamada visualização criativa, que ao visualizar situações tranquilas e controladas, já que nós estamos trabalhando com a mente e para o nosso mental tudo é real, em vez de eu ficar concentrando a minha energia, a minha força para os pensamentos negativos, para as coisas que vão dar ruins, para aquilo que está me deixando preocupado, que é a preocupação de algo que não é real, eu vou canalizar minha energia para pensar ao contrário. Para aí eu conseguir trazer o meu cérebro para reagir com mais natureza, com menos ansiedade, e me colocar em menos situações de estresse, e menos situações de alerta. Percebe? Tranquilo até aqui, pessoal? Então eu vou convidar vocês para a gente viver uma experiência nesse momento. Pode ser? Me dá o ok aí. Quem gostaria de participar dessa experiência? É uma experiência curta, rápida, são só 10 minutinhos no máximo para a gente poder fazer e vocês viverem isso de uma forma mais profunda. Tranquilo? Vamos para a nossa experiência, então? Então, eu vou pedir para vocês, quem pode, né? Deixar a câmera aberta, para quem pode, para quem não pode, está tudo certo, não precisa, está tudo ok. E nós vamos, então, nesse momento, para quem está sentado em cadeira igual eu, colocar os 2 pés no chão. Não sei se vocês estão descalços, se vocês estão de tênis, enfim. Se tiver descalço, melhor, tá? O contato com o chão é muito bom para a gente sentir e ativar as nossas sensações, as nossas percepções. Para quem está deitado, você vai deixar o corpo todo esticado, com a barriga para cima. E tanto para quem está sentado quanto para quem está deitado, nós vamos colocar a palma da mão assim, ó, em cima da nossa coxa. Se você está deitado, você pode colocar do lado do corpo. Para quem está sentado, palma da mão em cima da coxa, aberta. O antebraço lá relaxado em cima da coxa. E eu vou desencostar um pouco da cadeira para manter meu tronco reto. Ok? Estou com meu tronco reto nesse momento. E aí nós vamos fazer um exercício que a gente vai falar que é um exercício de respiração consciente nesse momento. Nós vamos apenas respirar, tá? Depois dessa respiração,
eu vou conduzir vocês para uma indução, para trabalhar um pouco essa questão da nossa emoção e da nossa ansiedade. Tá ok? Tá aí? Ótimo. Então eu vou colocar uma música de fundo para a gente aqui. Vocês vão me falar se a música vai chegar para vocês muito alta ou muito baixa, para eu poder regular aqui a altura do som. Deixar um pouco mais baixinho aqui. Ótimo. Tá chegando o som para vocês? Não? Ok, deixa eu aumentar mais um pouquinho então. Agora tá chegando para vocês o som? Também não chegou? Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Ótimo. E agora, chega para vocês algum som? Também não? Vamos de novo, terceira e última vez. Acho que é a janela. É só um minuto. Pronto. E agora, chega para vocês a música ou não? Não, não continua sem chegar a música. Então nós vamos sem música mesmo, já que a música não está chegando. Vamos começar sem música mesmo e tá tudo bem. Vamos fechar os nossos olhos então aqui. E nós vamos agora então fechar os olhos e fazer apenas uma respiração leve e profunda. Inspira profundamente e solta o ar. No primeiro momento, para quem não tem familiaridade, é muito desafiador permanecer com os olhos fechados. Vocês vão perceber que vocês vão ter vários gatilhos que vão tentar abrir os seus olhos. Vai vir pensamentos, mas eu vou pedir para você fazer um esforço de não se identificar. Para algumas mentes que já são mais ansiosas, de uma forma mais normal, dizendo, elas tendem, por natureza, a ficarem mais agitadas. Já vão trazer o pensamento que não vai dar conta, que vai ser desafiador, mas o próprio exercício de fechar os olhos já te coloca em conexão com o barulho da sua mente. E tá tudo bem. Nesse momento, nós vamos aprender a observar esse barulho. Nós vamos aprender apenas a identificá-lo. Continue com a atenção na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai do nariz. Vai percebendo o fluxo desse ar, vai percebendo como ele preenche você de dentro para fora, e como ele expande a sua respiração na região do seu pulmão, na região do seu abdômen. E quando você expira, ele contrai o seu pulmão, contrai também o seu abdômen.
Nós vamos iniciar juntos um exercício dessa respiração consciente e vocês vão inspirar junto comigo quando eu contar até 3. Prepara para inspirar no 1, 2, 3. Inspira, enche o pulmão de ar, enche o abdômen, deixa o ar dentro de você enquanto eu estiver falando essas palavras. Somente quando eu disser para você, solta o ar, você solta o ar, libera todo o ar de dentro de você e vai se manter também sem ar enquanto eu estiver falando algumas palavras. Existe uma certa dificuldade e resistência nesse momento, mas você continua sem ar. E quando eu falar inspira, toma fôlego, inspira, enche o seu pulmão, enche o seu abdômen de ar, visualize-se talvez como uma grande bolha de energia, que ao inspirar, essa energia expande, ela ganha força. E solta o ar, pode liberar o ar pelo nariz, pela boca, da maneira que você se sentir mais confortável nesse instante. E mantém-se sem ar, contraído. A sua bolha de energia agora, ela pegou toda a sua energia, contraiu e levou para dentro dela. Inspira, vai preenchendo o seu corpo novamente com ar, vai deixando esse ar ocupar o espaço vazio que antes existia dentro de você. E mais uma vez vai se sentindo com essa energia viva, pulsando no seu pulmão, pulsando no seu abdômen. E solta o ar lentamente. Libera ele com tranquilidade, com naturalidade. Vai liberando o ar cada vez mais devagar, esvaziando o seu umbigo, colocando ele lá nas costas, mantendo-se vazio, totalmente vazio. Nós vamos agora inspirar em 4 tempos, junto comigo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Mantém o ar dentro de você. Nós vamos reter esse ar durante 4 segundos. 3, 2, 1. E solta o ar também. 4, 3, 2, 1. Vai ficar vazio. 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Mantém o ar dentro de você. 4, 3, 2, 1. E solta o ar. 4, 3, 2, 1. Mantém-se vazio mais uma vez. 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Mantém o ar. 4, 3, 2, 1. E solta o ar. 4, 3, 2, 1. Mantém-se vazio pela última vez. 4, 3, 2, 1. E respira normalmente. Perceba as sensações que estão em você, as, as sensações que chegam próximo do seu corpo. E de uma forma consciente, perceba uma energia leve tocar o topo da sua cabeça, no qual essa energia vem descendo e ela relaxa a sua testa. Solte a sua testa, relaxe a sua sobrancelha, afunde os seus olhos para dentro de você nesse instante. Solte o seu nariz, relaxe as suas orelhas, relaxe a sua boca, engula saliva se desejar e solte a sua língua. Deixe seu queixo semi-aberto e vem descendo com essa energia de leveza pelo seu pescoço.
Solte os seus ombros, relaxe. E nesse momento, tire esse peso das suas costas. Relaxe seus braços, seu cotovelo. Relaxe as suas mãos, o dedo das suas mãos. E agora eu quero que você volte na direção do seu coração. Perceba nesse instante a sensação que você está tendo no seu coração. É uma sensação de dor, de compressão, é uma sensação leve, é uma sensação amorosa, é uma sensação diferente. De forma consciente, carregue de tensão agora uma leveza para o seu coração. Mande um comando do seu cérebro e fala para ele que está tudo bem. Ele não precisa doer, ele não precisa se contrair, se comprimir. E se ele está bem, você acolhe ele e fala: está tudo bem, nós estamos juntos. E a cada respiração que você faz, você sente seu coração mais leve, mais em paz, mais tranquilo. Desça agora com essa energia e solte o seu umbigo. Solte a sua lombar, relaxe as suas coxas, atrás das suas coxas. Relaxe seu períneo. Relaxe seus joelhos, a sua batata da perna, a sua canela. Relaxe o peito do seu pé, a sola do seu pé. Quero que nesse momento você se sinta profundamente relaxado, profundamente leve, profundamente em paz. Faça uma respiração leve e profunda, e na hora que você soltar o ar, relaxe mais ainda seu corpo. Respire normalmente. Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia no qual você se conecta à sua essência, à sua natureza. Esse estado de paz, esse estado de leveza, esse estado de harmonia, ela é a sua identidade vibracional. Não se preocupe com os pensamentos, com os julgamentos. Todos são bem-vindos, mas você não é o seu pensamento. Você não é o seu julgamento. Você não é isso que a sua mente está adjetivando nesse momento. Você é natural. Você é fluido, harmonioso, leve, flexível. Você é amoroso. Você é capaz de se compreender como algo muito, muito, muito superior ao seu corpo físico, à sua mente consciente. Você é parte de um todo muito maior que vibra harmoniosamente para que você possa evoluir, crescer, se desenvolver como ser humano. Sinta paz em você nesse instante. Sinta paz no seu coração.
Faça mais uma respiração leve e profunda. Solta o ar. E nesse instante, eu quero que você visualize, através da sua imaginação criativa. Não se apegue ao pensamento. Cocrie essa realidade dentro de você. O dia que você tanto deseja em sua vida. Esse dia que você tem se comprometido, colocado em movimento, feito o seu papel, trabalhado para que ele possa se manifestar. Eu quero que você se veja nesse dia, o dia especial, o grande dia que você sempre sonha em sua vida. Você está bonita, você está arrumada, você está super produzida para esse dia. Belos cabelos, belas roupas. Você está muito, muito irradiante e feliz. Você está vivendo um momento que você sempre desejou na sua vida. E junto de você tem todas as pessoas que te admiram, que te amam, todas as pessoas que você quer que faça parte dessa história. E você vê o semblante delas de reconhecimento, de alegria, de satisfação. Todos felizes por você ter conseguido esse dia, todos felizes porque você conquistou isso tudo que você deseja no seu coração. É um dia de comemoração, é um dia de festa. Você vê as pessoas felizes, sorrindo, todas muito lindas, todas muito produzidas. Você está no ambiente que você sempre sonhou. Você está vivendo o seu sonho, agora é a realidade. Sinta essa sensação em você. Você é capaz, você é forte, você é feliz, você é grato, você conquistou tudo que você desejou. Você passou por todos os desafios, superou e agora esse dia é seu. Você está irradiante, o seu coração brilha, você está em pura expansão. Sinta isso vibrar em você nesse instante. Receba isso de braços abertos. Se acolha nesse momento, se abrace e fale para você profundamente o quanto você está orgulhoso por você não ter desistido, por você ter superado todos os desafios, por você ter aprendido com todas as experiências. Abra seu coração nesse instante, se você desejar, não tem problema. Se emocione, se abrace, se beije, se ame, porque você é merecedor. Você é merecedora. Você fez o que precisava ser feito. E isso é real dentro de você nesse instante. Vibre isso nesse instante. Ah, hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. Faça mais uma respiração leve e profunda nesse momento. Vai olhando para as pessoas, vai se despedindo delas. Está chegando o momento da gente retornar, da gente voltar para esse aqui, para esse agora. Você está em profunda gratidão, você está em profundo êxtase, você está profundamente feliz. Você está eufórico, cheio de energia. Ao mesmo tempo, você está leve. Você está em paz. Você está seguro. Você está livre. Você está vivendo o amor próprio. Faça mais uma respiração leve e profunda. E vem sentindo o dedo dos seus pés, o dedo das suas mãos. E mais uma vez, relaxa a sua testa, solte a sua sobrancelha,
Relaxe seus olhos. Abra um leve sorriso nesse instante. E cada um dentro do seu tempo. Pode vir abrindo os olhos e pode vir voltando. Muito bem, muito bem. Todo mundo de volta? Vai me dando um ok aí, que tá de volta. Iva, ok. Alcione, eu tô vendo. Cláudio, tô vendo. Verônica, ok. Maurílio, muito bom. Luciana, Alcione, Clécia e Camila estão de volta. Camila, ok. Maravilha, pessoal. Muito bom, Clécio. Muito bem. Ótimo, turma. Que bom que tá todo mundo de volta. Me fale como é que vocês estão se sentindo agora. Escreve para mim no chat. Como que vocês estão agora? Camila falou que tá melhor. Muito bom. Cláudia falou que tá leve. Muito bem. Relaxada, Iva falou. Ótimo. Relaxada, Maurílio. Estava angustiado, me sentindo sozinho. Estou mais em paz agora. Maravilha, Maurílio. Que ótimo. Fico feliz por isso. O que a gente fez agora foi uma prática, né, dessas ferramentas que a gente apresentou para vocês aqui para o controle da nossa ansiedade, né? A gente falou sobre neuroplasticidade, que a gente ativou através dessa prática, criando caminhos. A gente trabalhou nossa atenção plena nesse presente. A gente fez a respiração consciente no início e fizemos a meditação guiada também. E trabalhamos nossa visualização criativa, ou seja, usamos as 5 ferramentas para reprogramar o nosso cérebro de uma forma mais prática, para diminuir os nossos sintomas da ansiedade. Passando pela experiência, a gente se torna experiente, segundo Carl Jung, que é um dos percussores da psicologia transpessoal. Somente a experiência nos transforma e nos traz sabedoria. Conhecimento a gente compra, a gente adquire, mas a experiência que realmente transforma. Por isso que eu quero fazer um convite para vocês. Alguns já estão aqui com a gente, alguns já fazem parte. A gente tem o nosso programa todos os dias, 5h22 da manhã, de práticas meditativas. Alguns de vocês já participam, Alcione, a Cláudia, Maurílio, já está com a gente aqui participando. Eu sei que é um horário meio desafiador para muitas pessoas, mas a gente deixa sempre gravado, né, as nossas práticas meditativas para você fazer qualquer dia, qualquer horário. Em alguns casos a gente tem alguns problemas, às vezes técnicos não consegue gravar, mas sempre disponibiliza as meditações para a turma, né? E eu acabei de fazer um e-book chamado Gestão das Emoções, que vai aprofundar um pouco mais isso tudo que a gente aprendeu aqui. A gente vai trazer uma visão mais ampliada com os conceitos da física quântica, da espiritualidade, da neurociência, né? E o convite que eu tenho para fazer para vocês hoje, para quem está vindo a primeira vez, para quem está participando, tanto a Verônica, a Luciana, como Camilo, o Clécio, a Iva, que já participou com a gente durante um tempo, né? E sempre está junto quando dá, é de convidar vocês a participarem desse projeto nosso, né? Eu sei que é desafiador, 5h22 da manhã ao vivo. Eu sei que algumas pessoas vão falar que não conseguem fazer gravado e tá tudo bem. Mas você tem a oportunidade de ter 5 práticas durante a semana para você fazer em qualquer momento, em qualquer hora do dia.
inclusive na hora de dormir, não tem problema. Você pode colocar o fone, colocar para dormir, escutar e tá tudo certo, vai funcionar da mesma maneira, tá? O programa nosso é um programa que tem um valor simbólico, né, de práticas, é uma das ferramentas que a gente utiliza. Ele custa apenas R$ 27,90, que é o programa que a gente faz durante a semana, e o e-book custa R$ 9,70. Então tudo daria tipo R$ 40, para você ver. E aí você vai ter aí praticamente 20 práticas meditativas em um e-book. Quero convidar vocês a participar de uma experiência de um mês, 30 dias. E aí você pode fazer quantas meditações você der conta, não tem problema. E o convite para vocês é esse. Se vocês quiserem aprofundar, participar com a gente, praticar, para trabalhar essa questão da ansiedade, né? Eu vou deixar para vocês aqui no nosso chat, ou quem quiser me pedir no direct, o nosso, a nossa forma de pagamento. Eu vou deixar o Pix em primeiro momento, que é mais fácil, CNPJ. Então, para a turma nossa aqui, R$ 40 redondo. Eu vou mandar para vocês o e-book e colocar vocês no grupo que já tem, né? Para vocês poderem estar participando com a gente. E também, para quem desejar, eu também atendo com as terapias, né? Tem várias ferramentas de terapias. Eu trabalho com a psicologia transpessoal, eu trabalho com a terapia quântica, que é a terapia das energias. Eu trabalho com a hipnose para regressão e para cura de traumas. E eu trabalho aí com a psicanálise também. Quem quiser fazer uma sessão de terapia depois para aprofundar, quiser falar das suas emoções, trazer, né? Eu vou fazer um preço especial para vocês. Normalmente, a minha terapia, que as pessoas têm costume de participar, o valor dela é R$ 350, que eu cobro a sessão. Mas para quem quiser participar, só hoje, para vocês que estão aqui, eu vou fazer um valor simbólico apenas de R$ 99,90, tá? E aí vocês podem fazer uma ou duas terapias no mês, entrando hoje, né, ou esse final de semana com a gente, dentro do mês, para a gente poder bater um papo, para a gente poder aprofundar, para a gente poder acessar questões que são mais profundas, que eu sei que em grupo às vezes não dá para a gente poder falar, abrir, né? E aí, mesma coisa, o Maurício falou que é a terapia, vocês podem fazer uma por semana, pode fazer uma de 15 dias, ou pode fazer só uma nesse mês para experimentar, não tem problema. Mas eu vou colocar para vocês aqui, nosso Pix, né, e o CNPJ. Aí eu coloquei errado, pessoal. Deixa eu consertar aqui o Pix. Agora que eu vi. Tá faltando um número. É CNPJ. 27597-344. O contrário, 86. É Movimento Consultoria. E aí, eu já marco com vocês, para quem for comprar, a gente já vai fazer o atendimento essa semana, nós vamos aprofundar, eu tenho certeza que qualquer uma dessas práticas que eu apresentei para vocês, as terapias, tanto a terapia quântica, quanto da psicologia transpessoal, tanto da hipnose para a cura de traumas, qualquer uma delas eu tenho certeza que vai mexer profundamente com vocês e vai fazer sentido para a vida de vocês. Porque é algo que realmente eu vivo, que eu transformo. Tem 15 anos que eu vivo isso profundamente aqui dentro da escola de autoconhecimento, que eu vivo essas práticas, que eu trabalho com pessoas assim, né, que estão buscando serem melhores a cada tempo e se curarem. E a gente só consegue redimir aquilo que é assumido. Então, é um chamado, é uma coisa que eu gostaria muito que cada um de vocês participasse e fizesse, né? Tem pessoas que eu já atendo com a terapia aqui já há algum tempo, alguns anos também, Iva já fez terapia comigo, Alcione já faz terapia comigo ainda, né, dentro das nossas práticas. E é isso. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês. É uma forma que eu tenho também, né, de colocar o meu propósito aberto para todos e que o dinheiro não seja um empecilho, que não seja, né, um dificultador. E quem precisar pagar no cartão, não tem problema. Manda o link de cartão também, vocês podem me chamar no direct, né? Que às vezes a pessoa não tem como pagar no Pix agora. Pode me pedir no cartão, eu mando para vocês. Se quiser pagar no boleto também, eu mando para vocês, não tem problema. O importante é vocês passarem pela experiência, viver e ver se faz sentido para vocês. Pelo menos vocês estão se colocando na experiência, vocês estão vivendo ela, que é o mais importante. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? A Alcione já está fazendo já, você já faz a terapia. Esse mês que a gente nem tem que fazer a terapia, você já está no grupo esse mês, é só R$ 99,90, Alcione. É da terapia que eu faço para você, tá?
As outras coisas você já tem a prática que você já faz com a gente do programa, né? O e-book também, vou mandar para você, que você acessou essa semana. É isso. Quem gostaria de perguntar, dar um depoimento, falar como é que foi a experiência para vocês? Fez sentido o que eu falei aqui? Alguns de vocês eu fiz um convite através das empresas, né, que a gente atendeu essa semana. Chegaram, receberam o convite, alguns comprou diretamente pela divulgação que a gente fez. Maravilha, Luciana. Faz sentido, estou com leveza. Fico feliz. Essa leveza é o nosso estado natural, a gente tem que ter consciência disso. O nosso estado natural é ser leve. Se nós estamos tendo algum tipo de dificuldade, é porque nós estamos colocando força, nós estamos fora da nossa essência, nós estamos desconectados. A gente precisa aprofundar e acessar isso, porque a vida é leve. Por mais que a gente enfrente desafios, e aí uma coisa que a gente aprende é, quanto mais habilidade eu tenho para lidar com desafios, mais leve a vida fica para mim. E mais recompensas eu tenho sobre isso. Bem mais remunerado, vamos dizer, eu sou, porque eu sei lidar com as dificuldades, eu sei resolver problemas. E que nós precisamos, às vezes, é de pessoas que nos auxiliem a resolver os problemas. Todos nós precisamos de auxílio. Isso faz parte da nossa natureza, né? Se quiser ir rápido, a gente vai sozinho, mas se a gente quiser ir longe, a gente sempre vai acompanhado. Isso é um provérbio africano. Sempre a gente precisa de pessoas para nos auxiliar, correlacionar, fazer, um modo dizer assim, um amparo dentro das questões que nós estamos vivendo. Muito bom, me sinto fluindo um pouco. Ótimo. Turma, é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar? Estamos chegando ao final, são 21h55. Nós começamos 8h22, estamos aí com 1 hora e 22 minutos praticamente, né? Querem perguntar? O momento é agora. Acho que todos têm meu contato, né, meu telefone, que conseguiram o link através dele. Quem não tem, eu vou deixar aqui também no WhatsApp, meu telefone para me chamar, se precisar, e a gente vai se falando então, tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Muito bom. Obrigado pela presença mais uma vez. E a gente vai se encontrando, vai se falando, tá? Gratidão, gratidão. Até a próxima, então.